valioso para a nossa evolução, para o nosso crescimento. E aí, nós encerramos com um texto que chama-se As 13 Escolhas, ditada pelo Espírito de Emmanuel, através do nosso querido Chico, que diz assim: o discípulo apresentou-se ao orientador cristão e indagou: instrutor, em sua opinião, qual é a lei que englobaria em si todas as leis de Deus? O interpelado respondeu: a lei do bem. Entretanto, disse o discípulo, acrescentou o aprendiz, quem diz lei refere-se a clima de ação que todos devemos observar. Isto mesmo, lhe disse o instrutor. Nesse caso, onde ficaria o nosso livre-arbítrio? O orientador meditou alguns momentos e considerou. O livre-arbítrio é concedido a todas as criaturas conscientes, porquanto a cada espírito será dado o que lhe cabe receber conforme as próprias obras. O Criador, porém, não é autor de violência, por isso, até mesmo ante a lei do bem, a pessoa humana dispõe de 3 opções distintas. Poderemos segui-la, parar na senda evolutiva de modo a não segui-la, ou afastarmos-nos dela pelos despenhadeiros do mal. Instrutor amigo, esclareça por obséquio a que resultados nos levam às 3 escolhas preferidas. E o mentor aclarou com serenidade. Os que observam a lei do bem se encaminham para as esferas superiores. Os que preferem descansar em caminho, por vezes se demoram muito tempo na inércia, retomando a marcha com muitas dificuldades para a readaptação às tarefas da jornada. E os que se distanciam voluntariamente nos resvaladouros do desequilíbrio, muitas vezes gastam séculos presos nos princípios de causa e efeito, até que um dia deliberem aceitar a própria renovação. Compreendeu? O aprendiz fez um leve movimento afirmativo e começou a pensar. E foi embora pensando. É isso então, pessoal. Nós temos as nossas escolhas na vida. E como diz Emmanuel nesse texto, que eu achei muito bacana, nós temos que pensar. E nós temos essa capacidade de pensarmos para decidirmos as nossas escolhas. Que elas não sejam precipitadas, mas que sejam muito bem elaboradas e pautadas, principalmente na fé, na confiança em nós e no poder divino e no amor. É isso. Obrigado. Muita paz a todos. Obrigado, Marcos, Eu que agradeço. pela palestra. E o tema é abrangente, né? Sobre nossas escolhas. Agora é a hora do pessoal escolher se vai perguntar ou não. É, né? E escolher perguntas fáceis, Pergunta isso, né? fácil. Muito bom. Então é o momento de vocês participarem. Bom, vou iniciar aqui com uma perguntinha na internet, enquanto o pessoal pensa. Legal. Nós temos aqui o nosso amigo Dalmo, que está sempre nos assistindo. Ele pergunta: Marcos, podemos mudar nossas escolhas feitas como programa de reencarnação? Oi, Dalmo. Boa tarde. Como nós já dissemos antes, Dalmo, nós podemos mudar as nossas escolhas. Nós temos o nosso livre-arbítrio como um programa reencarnatório, mas esse programa ele não é estático. Nós participamos desse programa reencarnatório para que quando aqui chegarmos, vivenciarmos isso, sempre para o nosso bem, para o nosso crescimento, mas através do nosso livre-arbítrio, nós poderemos modificar. O que existe foi o que também nós dissemos, é aquele determinismo, entre aspas, de quando sofremos situações nesta vida que nos é imposta pela lei divina por conta das nossas atitudes equivocadas do passado. E aí isso mostra que também houve a influência do nosso livre-arbítrio lá no passado, que erramos e agora estamos colhendo. Na realidade, é o que a gente sempre fala, Dalmo, da semeadura e da colheita. Quando semearmos, nós temos o livre-arbítrio de semearmos o que quisermos, bons
Boas ou más sementes. Quando semeamos boas sementes, colheremos frutos saborosos. Quando semearmos más sementes, sementes de má qualidade, os nossos frutos não serão saborosos, serão frutos amargos. Mas isso sempre vai depender do nosso livre-arbítrio, com certeza. E podemos modificar isso no decorrer das nossas vidas. Por exemplo, não acontecem pessoas que reencarnam com tendências, muitas vezes, até por conta do seu próprio espírito, tendências criminosas. E, de repente, no meio da sua vida, ele enxerga que ele está num caminho errado e resolve se regenerar e consegue se regenerar e mudar sua vida. Não houve determinismo nenhum, ele apenas usou do seu livre-arbítrio para modificar a sua vida. E ao contrário também é. Que muitas vezes a pessoa nasce em lugares bons, com todas as possibilidades, com todas as facilidades que o ambiente lhe proporciona para que ele cresça moralmente, e no meio do caminho esse espírito, usando do seu livre-arbítrio, acaba... Faz a escolha errada, a escolha precipitada, e acaba se afastando de um bom caminho. Usou o seu livre-arbítrio. É isso, então. Tem alguém que quer participar aqui, fazer uma colocação? Zé, quer falar alguma coisa? Não? Eu acho que o mais importante que você citou, realmente, é você deixar o amor sempre estar com o amor na mente. Porque existe muita escolha, como você disse, que pode até atrapalhar essa reencarnação e até futuras, e às vezes ela pode sair simplesmente pela palavra. Às vezes no nervoso, né? No que você deu o exemplo, né? Tem gente que às vezes fica muito chateado com o acontecimento, e aí já vem imediatamente, já pensa na vingança. Isso, tem. Entendeu? Bastante. Isso tem bastante. Até por conta do nosso orgulho, né? O nosso orgulho, muita gente pensa isso. Isso aí, principalmente no campo amoroso e no campo profissional, acontece muito. Sim, né? no campo profissional demais. Aliás, um breve momento de cólera, mas muito pequeno acarreta consequências que podem demorar vidas, inclusive transformando-se em processos obsessivos, como nós já vimos muitas vezes, né? Por isso que é importante. Um breve momento de cólera, perdemos um amigo, perdemos um parente, né? Perdemos tanta coisa na nossa vida, inclusive a liberdade. E outra coisa, né, no meu entendimento também, hoje, como você mesmo colocou também muito bem, hoje nós temos, além da inteligência, nós temos ferramentas que nos ajudam para mostrar. Então nós podemos usar, inclusive, uma coisa, em vez de se preocupar com a vida alheia, nós podemos nos preocupar com os exemplos que a vida alheia nos mostra. E aí, assim, a partir daquela coisa, como você mesma disse, aí é projetar o teu futuro. Tipo, você está vendo uma pessoa sofrendo muito ali naquela vida, você fala, poxa, eu não quero isso para mim. Então o que eu tenho que fazer para não acontecer isso? Não de repente seguir no mesmo caminho, assim, intempestivamente, você pensa de modo errôneo e também acabará sofrendo. Então você fala, não, eu tenho que tomar isso como exemplo. E isso a gente faz a escolha. Como a gente brincou ainda, que apesar de hoje ter o desemprego, né, a pessoa pode ficar, às vezes, aceitar qualquer coisa. Você pode momentaneamente aceitar, mas você pode, como eu vi exemplos de pessoas que trabalham comigo, a pessoa entrou lá, era um colocador de água, né? Aí um deles chegou para mim e falou assim, como é que eu faço para trabalhar aqui? Aí eu falei para ele, você tem que estudar, ter o curso técnico e tirar seu CREA, né? Aí ele falou, mas eu já tenho o segundo grau, o que eu tenho que fazer? Aí eu falei para ele, existe uma possibilidade de 1 ano você conseguir. E hoje ele está lá, já está fazendo um curso superior. Porque fez uma escolha. Fez uma escolha. É verdade, nós temos essa possibilidade. Nós temos essa possibilidade, quer dizer. Então a coisa às vezes se mostra na nossa frente, e ele poderia simplesmente continuar na função que ele estava, e de repente fazer a escolha errada, ficar com raiva da gente que está trabalhando e ganhando mais que ele. Então, e aí é interessante, Vladimir, porque surge uma outra situação que é o comodismo, né? Muitas vezes nós somos extremamente acomodados. E a gente se acomoda naquela situação, sabe que não está boa, mas tem medo, preguiça de tentar sair daquela situação e buscar uma situação nova ou melhor. E tem muito medo também, porque a gente fica, mas será? Muita insegurança, né? Será que vai dar certo? Acho que não vai dar certo. Aconteceu com tal pessoa, não deu certo. Poxa, mas a gente tem que confiar na gente também e buscar os novos caminhos. Se a gente não buscar, a gente vai estar sempre estático, sempre parado.
Da mesma maneira como buscamos novos caminhos, tratamentos para a nossa saúde, por exemplo. Se a gente deixar, está cheio de dor, está cheio de coisa, e daí? A gente não corre atrás, novos tratamentos, não vamos maneirar na nossa alimentação, não vamos deixar alguns vícios alimentares de lado, não vamos nos esforçarmos um pouco fazendo uma atividade física, sei lá, né? A gente está sempre procurando fazer alguma coisa, isso é importante. É sair dessa inércia mental, muitas vezes, não só física, inércia mental. E buscarmos alguma coisa para mudar as nossas vidas. E nisso a fé é uma ferramenta muito importante. Muito importante. Fé e amor são imprescindíveis. E delas nasce o acreditar em você mesmo, né? Com certeza. Aí dessa junção, você passa a acreditar em você. E é aquelas coisas que você colocou, que a pessoa às vezes fala, não vou conseguir, consegue. Basta realmente ter a fé e a força de vontade. Bastante. Que aí você consegue. Não ficar parado, né? Esse é o principal. Não dá. Hoje a gente estava falando isso. Não dá para ficar parado, não. Não parar, não. A gente estava falando de homens que se aposentam, falando principalmente de homens, né? Homens que se aposentam novos, ele vai ficar fazendo o quê? Bom, primeiro ele vai ficar enchendo a mulher em casa, né? E segundo, ele vai ficar jogando dominó o dia inteiro no barzinho. Dia inteiro no barzinho, de noite, e não faz nada. Ou então vai ver televisão, só ver televisão. Tipo, põe o pijama e vai ver televisão apenas tão somente. E é lógico que aquele que trabalha uma vida inteira, ele merece também um pouco de descanso, né? Ele trabalhou a vida inteira, sustentou a sua família, sustentou a si próprio, passou muitas coisas. Todos nós merecemos um momento em que a gente dá uma relaxada, né? Mas buscando sempre fazer alguma coisa para o nosso crescimento, para a nossa melhora. Não é simplesmente parar, até porque ledo engano aquele que vai achar que quando desencarnar vai parar, né? Eu falo sempre que se minha mulher desencarnar primeiro, ela já vai trabalhando e preparando lá do lado de lá. Quando eu chegar lá, quem sabe já esteja um pouquinho mais fácil, né? E como a gente aprende, né, Marcos? Não perder essa encarnação, né? Não, justamente. Não perder tempo, de perder tempo nessa encarnação. Porque se você tem a vida aí, mesmo que você esteja com 40, com 50, com 60, sempre há tempo de aprender coisas novas e se desenvolver. A espiritualidade diz sempre que a gente já leu em algumas obras, né, que se existe hoje encarnados 6, 7 bilhões de espíritos, tem pelo menos 3 vezes mais do que isso a espiritualidade desencarnada que faz parte do planeta Terra, na psicosfera, esperando um momento de reencarnar. Puxa, então a gente está tendo essa oportunidade. A gente tem que aproveitar bastante essa oportunidade. É isso aí. Então, eu agradeço novamente. Agradeço. Tá? Obrigado, Vladimir. Obrigado pelas palavras. Bom, depois dessas informações que foram passadas, chega o momento de nós fazermos uma escolha também, né? É uma escolha também. Nós fazemos doação. E essa doação ela tem que sim, fazer a escolha, como foi citado, fazer a escolha certa, então a escolha fazer essa doação de amor, essa doação que vem lá de dentro. E aí, mediante essa doação, convido a todos, novamente, a cerrar os olhos. E vamos fazer com que uma grande luz que está sendo emanada dessa sala vá em formas de vibrações a todo irmão necessitado. Aquele irmão que está passando por um problema, que esteja desesperado. Vamos vibrar intensamente para que esse irmão receba essa luz, essa vibração, e ele possa fazer a sua escolha, que ele deixe realmente que ele encontre a solução para o seu problema, para o seu desespero, e volte no caminho do bem, volte à sua atividade. Vamos vibrar também por aqueles irmãos que estão adoentados, acamados, seja nos leitos de hospitais, ou nas suas próprias residências. Vamos vibrar intensamente para que haja recuperação e uma melhora no seu estado físico. Vamos vibrar pelos irmãos que
que estão nas cadeias, nos presídios, os irmãos abandonados aí na rua, e principalmente para a nossa juventude que vive nas ruas e entrega as drogas. Vamos fazer com que essa vibração toque o coração e esse jovem procure uma ajuda para resolver o seu problema e consiga sair dessa dependência das drogas. Vamos vibrar intensamente pelos asilos, onde estão aqueles que já tiveram sua vida e acabaram indo para um asilo, para que eles realmente sintam-se confortados, abraçados, como às vezes visitamos asilos e vemos pessoas que passam meses esperando um parente, infelizmente não vão, que eles se sintam, por essa vibração, abraçados, acarinhados, sabendo que existe amor neste mundo, que é o ensinamento que Cristo veio nos ensinar. Vamos vibrar intensamente para que se propague as casas de oração, em especial por esta casa que nos acolhe, a Casa de Caminho de Santana, vibrando por seus trabalhadores, colaboradores e frequentadores, para que haja muita paz em todos os lares daqueles que estão sempre aqui junto conosco. Vamos vibrando por os nossos lares, familiares e locais de trabalho, para que realmente haja harmonia, paz e muito amor entre aqueles que convivem conosco em todos os ambientes. Vamos vibrar também por aquela pessoa que você veio aqui, que fez um pedido especial. Então mentalize essa pessoa e vibre intensamente para ela, para que lhe traga também um conforto, uma melhora no seu problema, seja ele qual for. E vamos pedindo licença para vibrarmos por nós mesmos, para que nós possamos ser, dentro de todos os ambientes que passamos e frequentamos, aquele que faz o diferencial, aquele realmente que é a chama viva do amor. Que consigamos sempre fazer a escolha do caminho do bem, da paz, da harmonia e do amor. Que assim seja, graças a Deus. Assim vamos agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, de estudarmos e de trabalharmos. A Jesus, nosso Mestre, por todos os ensinamentos ministrados e ao apoio de toda a espiritualidade presente aqui conosco. Agradeço a todos os presentes, agradeço os amigos da internet que nos assistem e desejo a todos um bom fim de tarde, uma boa semana e até a próxima quarta. Que assim seja, graças a Deus, e muito obrigado a todos.